Apenas pare de catar crença limitante, procurar cabelo em ovo e vai viver, criatura. Hoje a gente vai falar sobre isso. Como parar de ficar buscando crenças limitantes, como parar de ficar procurando o que que tem de errado no mundo, o que que tem de errado em você, o que que você fez que fez você ter consequências negativas. E a gente vai entender que muitas vezes ficar catando crença negativa vai te colocar aí no embalo de eventos negativos, ao invés de te ajudar a evoluir. Então, a gente vai entender um pouquinho a diferença entre autorresponsabilidade e o que é realmente ocasionalidade, né? Porque na vida acontecem várias coisas. Será que tudo que acontece na nossa vida depende da gente? Será que tudo que acontece na nossa vida, nós que estamos atraindo? Então, quando que a gente está atraindo e quando são situações que tem que acontecer e a gente tem que aprender a lidar? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Muitas vezes, o hábito de ficar procurando aonde que está o erro, o que que tem de negativo, o que que tem de inveja, o que que tem de energia densa, é isso que está fazendo mais dessa vibração ruim vir para você. E eu vou explicar o porquê. E assim, eu sou Teta Healer, né? Eu teve uma época que eu fiquei praticamente viciada em descobrir crenças limitantes. Mas muitas vezes essas crenças limitantes, elas voltam. E isso sempre foi uma grande insatisfação na minha vida. Por que que será que voltam, né? Então, atendendo muitas pessoas desde 2018 com técnicas de cura energética, com técnicas de leitura intuitiva, eu comecei a perceber que, na verdade, aquilo que a gente acha que é crença limitante, ela retorna quando a nossa personalidade se identifica com essa condição. Então, eu mudei todo o meu trabalho para a gente começar a entender um pouquinho sobre a construção das nossas dores originais, dos nossos desejos essenciais, que fazem com que a gente tenha uma personalidade. E aí, o que acontece é que muitas vezes nós nos apegamos à personalidade. Então, eu vou fazer uma retrospectiva rapidinha para vocês de tudo que eu vim falando nas lives anteriores, para quem não acompanhou. Mas eu falei que existe uma diferença entre humor, temperamento e personalidade. Né? Então, humor é um dia aconteceu uma coisa e você ficou de bom humor, um dia aconteceu uma outra coisa e você ficou de mau humor. Só que quando você vai repetindo muito situações em que você fica de mau humor ou fica de bom humor, você começa a se identificar com esse humor e isso se torna um temperamento. Ok, temperamento ele perdura por semanas, por meses, e aí as pessoas vão se identificando com isso, né? Vão falando, ah, fulano tem um temperamento difícil, ou fulano tem um temperamento fácil. E conforme isso vai perdurando, conforme a gente vai também se identificando com isso, isso vira a nossa personalidade. Por isso que é muito difícil, por exemplo, tirar uma crença limitante de uma pessoa que teve a vida inteira na escassez, que teve uma vida inteira de pobreza, e falar para ela assim: ah, você agora libera tudo que tem de pobre na sua vida, todas as crenças de escassez, todas essas memórias negativas, todas as memórias de privação, e a partir de hoje você se abre para ser abundante. A pessoa que não sabe como é ser abundante, ela precisa construir um repertório novo. Então, recapitulando as lives anteriores, o que é esse repertório? Né? Quando você vai aprender a cantar uma música, você precisa saber a letra e o ritmo. Quando você vai viver alguma experiência, você precisa saber como é ser assim. Então, até que você se desprenda daquela personalidade que você criou para criar uma nova personalidade mais abundante, mais feliz, mais livre, mais próspera, isso requer uma coisa muito importante que foi descoberta pelo Dr. Bruce Lipton, que é um biólogo e que ele pesquisa profundamente a epigenética. O que a epigenética traz para a gente? Ela fala que nós não somos definidos pelo nosso DNA, pelos nossos genes. Nós somos seres que somos interferidos pelo meio, porque nós somos antenas. Nosso corpo físico, ele tem receptores para captar o ambiente e interpretar esse ambiente a partir da nossa sensibilidade. Então, a nossa sensibilidade vai ler o ambiente e vai reagir a ele. Por isso
que é muito comum pessoas terem doenças hereditárias. O que essas doenças hereditárias trazem para a gente? Uma repetição de visão de mundo, de ambiente, de hábitos e de costumes. A gente muda o ambiente da pessoa, ela começa a entender que existe um mundo fora dali, que existe uma nova realidade. Se você consegue vislumbrar, compreender que tem uma nova realidade, você consegue então mudar a sua identidade para se tornar aquilo que você gostaria de ser. Ok, gente, fiz um resuminho de tudo que eu venho falando aqui. Quem não me conhece, eu sou a Mana Malta, eu sou terapeuta e designer regenerativa. Meu objetivo é sempre auxiliar vocês para que nós juntos possamos construir um mundo melhor, regenerado, equilibrado, eficiente, único e incrível, né? Eu acredito que todos nós temos o propósito de sermos felizes, ninguém precisa sofrer para cumprir sua missão. Então eu venho sempre trazendo muita clareza para a gente sobre coisas que são do mundo espiritual, do mundo vibracional, desmistificando muito daquilo que a gente vê como karma, como negatividade, entendendo o que faz a gente se apegar a isso. Então, gente, pare de catar crenças limitantes e vai viver. Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque é muito comum quando a gente começa a entrar nesse mundo do autoconhecimento, quando a gente começa a despertar, nós viramos radares de coisa ruim. Então a gente começa a ver tudo que estava dando de errado na nossa vida, não é? Começa a ver as coisas que a gente não quer mais fazer, os hábitos que a gente não quer mais ter, as pessoas com as quais nos fazem mal e que a gente tem que se relacionar. E conforme nós vamos passando por isso, isso vai dando uma grande crise, né? E essas crises colocam o nosso corpo em modo sobrevivência. Se você entra no modo sobrevivência, você não está sendo capaz de criar, você está sendo reativo. Então, seres que reagem não criam, seres que reagem não têm saúde. Por quê? A energia no nosso corpo, ela pode vir através de carboidrato ou ela pode vir através de proteína. Numa maneira em geral, se a gente tem aqui as proteínas nos ajudando a sermos fortes, se a gente tem que ser forte o tempo todo, o armazenamento de energia nossa, ela começa a ficar sendo estocada e aí o nosso corpo entende que a gente está trabalhando na luta ou fuga e começa a sugar a energia da nossa proteína. Então, quais são os sintomas que a gente começa a ter? Fadiga crônica, engordar, inflamação. Eu sei porque eu falo para vocês que eu sou a rainha das ites, tá? Quando eu passei por todos esses processos, todas as ites que vocês imaginam, eu tive. Bronquite, rinite, sinusite, amidalite, todas essas coisas que são vinculadas a inflamações, elas estão mostrando que o nosso corpo está em desequilíbrio. Num processo desse de despertar, você começa a ver tudo que está de errado e fica querendo resolver e salvar o mundo e mudar tudo de uma vez. E isso gera uma ansiedade danada. É ou não é, gente? Quero que vocês me digam se vocês passaram por isso aqui. Comenta aqui para mim, para eu saber. E aí, quanto mais vocês vão ficando agoniados, mais o corpo entra em desequilíbrio. E o que faz a nossa antena, nossos receptores, né, que são as nossas células, que são as nossas glândulas, né, glândula pineal, que está aí captando o mundo externo, que está captando a sensibilidade com o mundo espiritual. O que a gente começa a captar? Coisas negativas. Então, quanto mais a gente fica percebendo as coisas que estão ruins e a gente quer mudar, menos tempo a gente tem para focar na mudança em si. Então, vamos lá. Vou explicar mais ou menos, tá? Vou falar sobre corpo, né? Vamos dizer, você engordou, você não gosta do seu corpo, você tá achando que você tá inchado, você tá doente, tá com dor, tá cheio de problema de junta, né? Porque um dos sintomas do despertar são essas dores crônicas, essas inflamações, porque você começa a ver o mundo e quer resolver tudo. Então, você se sobrecarrega. E sobrecarga dá sobrepeso, né? Então, quando você vai fazendo isso, você começa, ao invés de cuidar do seu corpo, você nega o seu corpo. Você fala, não, eu tô muito melhor aqui no mundo espiritual, olha como é maravilhoso. Fazer atividade física não é para mim, fazer dieta não é para mim, porque eu fico muito cansada, eu preciso de muita energia.
E aí você vai alimentando coisas negativas para o seu templo, que é o seu corpo. O nosso corpo, ele tem que servir aqui na Terra como antena para perceber e captar as energias do mundo físico e do mundo não físico. Ele tem que ser o veículo de transporte para que a gente possa materializar no mundo físico as coisas que a gente sonha, que a gente deseja. A gente veio aqui também para experimentar como é viver experiência terrena na matéria, né? Porque quando a gente estava só lá no mundo espiritual, a gente queria saber como é que era o gosto das coisas, como é que era se apaixonar, como é que era beijar. A gente queria viver essa experiência de novo, abraçar quem a gente ama. E no mundo espiritual não tem nada disso, é tudo energia, né? Então a gente veio aqui para experimentar coisas boas e para experimentar coisas ruins também, que faz parte do pacote. Então, anestesiar o próprio corpo, ele vai em algum momento chamar a sua atenção. Não sei aqui quem é da mesma época que eu, né? Quem tem aí mais de 35 vai lembrar do ICQ. ICQ era um aplicativo antes do Direct, né? Era um aplicativo onde a gente conversava. Se você não prestasse atenção, você podia cutucar o outro e a tela tremia e vibrava e fazia um barulhinho. É isso que o nosso corpo faz com as doenças. Ele fica doente, ele se sobrecarrega, fica com sobrepeso, para te mostrar que você não está dando atenção para ele. E o que é muito comum a gente fazer? Procrastinar as coisas que são referentes àquilo que a gente tem dificuldade, aquilo que não vai nos dar nenhum tipo de prazer. Então, por que eu vou malhar se eu fico com dor, né? Por que eu vou para academia se eu fico com dor? Não é prazeroso, não é satisfatório. Por que eu vou comer só alface, não vou comer um chocolate? Todos nós viemos aqui para ter experiências prazerosas. E se a gente não começa a ouvir os nossos desejos da nossa alma, consequentemente, com certeza, a gente vai começar a buscar pequenos prazeres, né? Então, pequenos prazeres momentâneos que causam vícios. Quais são esses grandes prazeres, né? Que vão causando vícios na gente? Fofoca, prestar atenção em tudo que está dando errado, controlar a vida do outro, achar que só a gente faz as coisas certo, julgar os outros, comer demais, falar demais, dormir demais, não movimentar o próprio corpo. E isso vai intensificando o processo inflamatório do nosso corpo. Mas, mano, você estava falando sobre crença limitante e personalidade, né? O que isso tudo tem a ver? Bom, gente, tem a ver que todas as vezes em que a gente está buscando aquilo que a gente fez errado, a gente entra na energia da culpa. Salva isso, porque isso é muito importante. Se eu tivesse sabido isso antes, eu não tinha passado por tanto desafio. Então, quando você está focando muito em liberar crenças, mudar esses padrões de crença e ficar indo contra eles, você está indo no modo sobrevivência. Por quê? Porque você está reagindo. Você não está em processo criativo. O processo criativo, ele fala assim, na crise, tire o S e crie. Então, se eu estou insatisfeito com alguma coisa, eu não vou ter culpa e vergonha em relação a essa coisa. E eu vou te dar um exemplo. Quem aqui tem muita dificuldade de emagrecer? Comenta aqui para mim. Quem tem muita dificuldade de emagrecer? Me falem aqui, se é o caso de vocês. Se for, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Alguém que tem dificuldade de emagrecer? Geralmente, gente, quando você tem dificuldade de emagrecer, qual é a primeira coisa que você faz? Esconder o corpo, correto? Ah, não, meu corpo tá feio. Eu vou esconder ele. Eu vou cobrir o meu corpo. Eu vou ter vergonha do meu corpo. A energia da vergonha, na escala da consciência do Dr. David Hawkins, é a energia de mais baixa vibração. Tem uns stories meus que eu falo sobre corpo e saúde, depois vocês vão lá nos meus destaques, ó, me segue aqui, Mana Malta. Lá tem, eu explico tudinho sobre como é que foi meu processo de aceitação sobre o corpo e eu acho que vai poder ajudar vocês, mas eu vou falar brevemente aqui. Quando a gente esconde aquilo que nós não gostamos, né? Então, eu não gosto do meu corpo, eu vou esconder. Eu não gosto do meu cabelo, então eu vou prender. Eu não gosto da minha voz, então eu não vou falar. Eu não me acho inteligente o suficiente, então eu não vou me expressar. Eu acho que eu danço feio, então eu não vou dançar.
Todas essas coisas, você está se julgando, você está com culpa. E a culpa e a vergonha são de muito baixa vibração. E o que isso vai fazer acontecer com você? O problema vai aumentar. Porque lembra que eu falei do ICQ, que o nosso corpo é essa anteninha e que quando a gente não dá atenção devida, ele chama a nossa atenção? Então ele vai ter uma grande crise que é para você prestar atenção nele. E essa crise pode ser uma doença ou pode ser um sobrepeso acima do normal, chegar até numa obesidade e você ficar com mais vergonha de você. E por que que isso é tão negativo, né? Vamos falar uma coisa é gordofobia, são pessoas que julgam e criticam as pessoas gordas. Outra coisa é você não se reconhecer naquele corpo, não se amar e se aceitar naquele corpo e ficar com vergonha disso, por isso não viver. Por isso que é muito importante você enfrentar a sua vergonha, sair disso. E como é que a gente sai disso? Gerando um pouco de satisfação. Várias pessoas com as quais eu guio, né, no processo de autoconhecimento, de terapia, passaram por esse processo de emagrecimento. Não é o meu foco, tá? Mas faz parte do processo de autoconhecimento e saúde. Inevitavelmente, a mudança de personalidade vai acontecer, porque quando o seu eu autêntico, seu eu incrível se revela, você começa a cuidar de você, porque você quer ter um corpo saudável, você quer estar feliz para conseguir cumprir sua missão com maestria. Então, despertar sua era da maestria corresponde a dizer que você vai entrar num nível de expansão da consciência em todos os setores da sua vida. Ok? Então, o desequilíbrio do corpo está relacionado ao nosso chakra raiz, ao nosso chakra sexual e o chakra umbilical. São esses chakras abaixo do coração. E eles vão trazer para nós doenças do cunho físico. Do coração para cima são doenças emocionais, né? Então, por que a gente precisa, para ter esse tipo de cura, perder a vergonha de tudo que é físico? Ah, eu não vou ter mais vergonha, então, de exibir o meu corpo quando eu quiser. Eu tenho esse direito. Eu não preciso ficar com vergonha e me agredir e ir lá ficar pelado andando na rua, não é isso. Mas se eu tô com calor, eu vou andar com uma roupa mais fresquinha e vou encarar esse meu medo, sabe? E vou conversar sobre isso, e vou me expressar sobre isso, porque isso faz parte do processo de cura, né? Se eu tenho medo, eu vou pedir ajuda, porque a vulnerabilidade ajuda a gente a sair da zona do medo, entende? Então, ao invés de ficar tentando catar essa crença limitante, entender por que está dando errado, por que você não consegue emagrecer, quais são os pensamentos negativos que você tem que te impedem de emagrecer, isso fica impedindo você de chegar no verdadeiro objetivo, que é: eu tenho o direito de viver e expressar a minha verdade sem vergonha. Eu tenho o direito de ser eu. Eu tenho o direito de ser próspero em todos os setores da minha vida, incluindo no meu corpo. E aí isso vai expandir também para o seu mundo material, numa forma geral, né? Você ter o direito de ter dinheiro. Eu, na live anterior, eu falei para vocês assim: se eu chegar para você e falar assim, ah, você é uma pessoa rica. Você não sabe o que é passar problema na vida, porque você tem dinheiro. Você está sempre atraindo dinheiro. Qual é a sensação que você tem? Você repele isso, você fala, eu não, eu sou pobre. E aí você vai validando cada vez mais a sua personalidade de ser uma pessoa pobre, para se sentir incluída e pertencente ao meio em que você convive. Então, voltando lá na epigenética, né, que é além, acima da genética, está o ambiente. A gente está num ambiente que seja confortável, vai fazer com que a gente saia desse modo de sobrevivência, luta e fuga. Se a gente está num ambiente onde as pessoas nos acolhem, onde nós podemos ser nós mesmos, nosso corpo vai começar a relaxar e nós vamos entrar no modo criativo. Entendeu, gente? Para vocês aí que falaram que tem dificuldade de emagrecer, fez sentido para vocês? Então, qual é um padrão comum de pessoas que querem emagrecer? É entrar num processo de mais autopunição. Então, eu não posso. Eu não posso comer, eu não posso me divertir, eu não posso mostrar meu corpo, eu não posso ser feliz porque eu não amo, não me amo, eu não tenho um corpo digno de ser amado. Então, você se nega e se fecha para receber o amor. E quanto mais você faz isso, mais o seu corpo inflama e vai se sobrecarregando, tá? E mais você vai tentando agradar o outro para sobreviver. Ok, eu
vou catar crença em relação a isso? Não vou. Eu vou usar o meu tempo e a minha consciência para promover emoções boas, para criar vínculos saudáveis, para criar condições para que o meu corpo desinflame, sabe? Ao invés de ficar se culpando, se julgando, se punindo. Vai cuidar de você com amor e com carinho, sabe? Quanto mais você fizer isso, mais a sua personalidade verdadeira, que é o seu eu incrível, vai desabrochar dentro de você. Alguma pergunta? Alguém ficou em dúvida com alguma coisa? Ó, aí o Flávio mandou uma mensagem aqui. Eu até perco peso rápido, mas recupero quando descuido. Então, o que que isso, essa live acabou vindo, né? É sempre assim, eu escolho um tema, mas vai sempre o universo mandando coisas que vocês precisam. Por que que a gente retorna? Porque a gente não se reconhece. Eu lembro uma vez que eu emagreci muito, muito rápido, sem fazer nada assim demais, sabe? Só trabalhando, só melhorando a minha vida, fazendo umas coisas que eu gosto e tudo mais. E aí, um belo dia eu fui deitar, quando eu apoiei a mão assim na minha costela, eu tava sentindo meus ossos e aquilo me deu um mal-estar terrível. E eu falei, nossa, eu tô sentindo meus ossos, me deu uma sensação horrível. Logo depois eu recuperei os quilinhos que eu tinha perdido sem fazer esforço, porque eu não me identifiquei com aquele corpo, sabe? Então, quando a gente não se identifica daquele jeito que a gente ficou, nós voltamos para nossa referência, nosso valor referência. Então, qual é o seu valor referência? Isso é uma coisa muito importante. Salva isso, que isso é muito importante. Qual o seu valor referência de dinheiro? Qual o seu valor referência de peso? Qual o seu valor referência de amizade? Qual o seu valor referência de comunicação? A gente tem que ressignificar os nossos valores de referência. Então, a minha referência em relação à minha saúde é ter uma saúde maravilhosa, é ter uma saúde próspera, é ter mobilidade, é ter alegria, é ter amor próprio ou não? Qual é a minha referência? Então, quando eu falo das legendas, é que muitas vezes as referências que nós temos a respeito daquelas coisas, elas estão ali. Imagina um dicionário, tá? O nosso dicionário pessoal interno, ele está escrito ali com a verdade dos nossos ancestrais, com a verdade dos nossos pais, com a verdade da sociedade que está toda em desequilíbrio e doente. Então a gente precisa ter o quê? Um pouquinho de consciência para falar: eu sou muito mais incrível do que isso, eu mereço muito mais, eu posso muito mais, isso aqui foi feito tudo errado até hoje, ok. Então agora o que eu quero é fazer do jeito que eu acredito, do jeito saudável, do jeito próspero, do jeito bonito. E como é que é a maneira mais fácil da gente fazer isso? Se juntar com pessoas que tenham o mesmo propósito. Se você se junta, gente, o poder da egrégora, o poder do grupo, é um poder que é exponencial. Por quê? Para pensar só. Cada um de nós, isso é uma outra informação muito importante. Cada um de nós tem 144 pessoas vivas que compartilham a nossa consciência. O que que isso quer dizer? Quando a nossa alma, nosso fluido, né? Porque a nossa alma, ela é um plasma. O que que é um plasma? É um vapor, uma fumaça, tá? É, ela é um fluido. Quando a gente desencarna, depois do período de transição, de tratamento, esses fluidos se misturam. E depois, quando você retorna para o mundo físico, não é só você puro, é você e um pouquinho desses fluidos. É a mesma coisa que eu pegar esse copo de água aqui, encher com a água de uma garrafa, depois pegar essa água e botar dentro da garrafa de novo. Não é mais só a água do copo, é a água do copo e a da garrafa. Então, aqui encarnado junto com a gente, tem 144 pessoas que são influenciadas pelos nossos fluidos. E isso acontece com a nossa família física e com a nossa família de alma, que está aqui. E aí, fora essas 144 pessoas que estão aqui encarnados, que é um número cabalístico, fora essas pessoas, tem os nossos ancestrais, que estão no mundo espiritual, outros que já estão aqui encarnados, mas que compartilham memória genética com a gente. Então, o nosso campo morfogenético é afetado por essas pessoas. O que que isso quer dizer? Quando nós estamos encarnados, nós influenciamos todas essas consciências, porque nós temos um acordo com elas. Então, as nossas vidas são entrelaçadas. Vocês devem ter percebido em algum momento da vida de vocês, comenta aqui se você já percebeu isso, alguma pessoa
aleatória, que você nunca imaginou que fosse ter um papel importante na sua vida, ela vem e faz alguma coisa para você que muda a sua vida para sempre, né? Às vezes é uma frase que a pessoa falou e te deu um clique e você falou: caramba, essa pessoa falou isso para mim e mudou minha vida. Essas pessoas que parecem pequenos anjos na nossa vida, elas tiveram um acordo espiritual com a gente, enquanto nós éramos ainda fluido, falaram assim: olha só, vamos lá que a gente se ajuda, bora, bora, vamos ao mesmo tempo? Vamos. Então a gente vem aqui ao mesmo tempo. E às vezes elas vêm até para atrapalhar. Parece que é para atrapalhar, mas na verdade é para a gente desenvolver virtudes que nós viemos desenvolver. Então, se eu fico pensando assim, ai, mas fulano realmente é maior sacana, só enche meu saco. Se a gente fica fazendo isso, e aí fica tentando fazer trabalho de proteção, tentando rezar para se proteger da pessoa, a gente não está atento para o aprendizado que aquela pessoa está nos passando, porque às vezes é um acordo espiritual para a gente aprender e chegar num nível de consciência maior. Todas as pessoas que fazem com que a gente faça desafios, incluindo nossos pais, eles vêm na missão de fazer a nossa alma evoluir e aprender muito mais rápido. Então é como se fosse assim: olha só, você tem que viver 30 vidas antes de evoluir. Mas se você vier aqui e você aprender muitas virtudes de uma só em uma só vida, na próxima vez que você for encarnar, você não precisa mais encarnar num nível espiritual, num nível físico de dualidade. Você pode encarnar num lugar aonde já tem um nível de consciência maior, de amor, de compaixão, de comunhão. Então, gente, se você está aí se empenhando para ser uma pessoa melhor, vai valer muito a pena parar de ficar olhando os erros, os defeitos, os problemas do mundo. Quanto mais a gente se envolve nos problemas, menos nós vamos nos afetar por aquilo que realmente importa. E o que é afetar? É criar afeto. Então, se eu me afeto com coisas ruins, eu estou criando um vínculo, um gancho psíquico com a coisa ruim. E eu não estou usando a minha energia, que é como se fosse uma lanterna, para focar em construir coisas que eu desejo. Se você foca naquilo que você deseja, não vai ter ninguém no mundo que vai te impedir de realizar. Porque a nossa alma, ela é soberana. A nossa alma, ela é a coisa mais incrível que existe. E ela está no nosso corpo físico. A gente não tem uma alma no corpo físico à toa, né? Se fosse para a gente fazer só as coisas materiais, a gente não precisava de alma. Então, a nossa alma vem aqui nesse corpo físico e ela tem um elo de ligação direto com a fonte que cria mundos, sabe? E não é separada, um vínculo plasmático. É como se esse vínculo que faz você e Deus serem um só, utilizassem esse corpo físico que você tem para trazer mudanças para esse planeta. E aí eu pergunto para você, se você hoje, tá, pudesse ser rico, ser saudável, ser amado, amar, ser feliz, estar seguro e ter tempo e se divertir, se você pudesse ter tudo isso agora, para que você tivesse tempo para mudar o mundo para melhor, você ia aceitar receber? Você estaria disposto ou disposta a abrir mão da identidade, da personalidade, dos valores, da visão de mundo, das crenças, da realidade que você vive para poder criar esse mundo novo? Você estaria, gente? Você tá. Quem que estaria aqui disponível? Ou você fala assim, ai não, mas se eu fizer isso, a minha família vai me abandonar, o meu marido vai embora, ou ninguém vai gostar de mim, eu vou ser uma pessoa esquisita. Quem aqui abriria mão de tudo para ser muito feliz, muito próspero, muito saudável, muito rico? Quem? Para poder ter condições, estabilidade, dinheiro, estrutura para mudar o mundo para melhor. Quem aqui? Ó, uma pessoa só falou que sim, hein? Mais alguém? Vocês estariam dispostos a isso? A Simara disse que sim. Vocês sabem, gente, que muitas vezes as pessoas não querem isso, porque elas estão tão apegadas naquela realidade que conecta elas com a família, como se ser feliz, ser próspero, ser saudável fosse fazer com que elas não tivessem mais elo de ligação nenhum com aquelas pessoas que cuidaram, que criaram ela. Então, olha só, para pensar.
Você tem orgulho do lugar que você nasceu, da família que você nasceu? Você tem orgulho da sua mãe, do seu pai, dos seus ensinamentos? Você tem orgulho de ser quem você é, da sua origem? Se você tem esse orgulho, o orgulho, ele é uma camada vibracional intermediária. Ele não é nem elevado e ele nem é baixo. Só que ele está ali, ele impede a gente de ir além. Ah, eu tenho orgulho mesmo, eu tenho orgulho de ser lutadora, de ter uma mãe que lutou muito, um pai que, sabe, veio não sei de onde, conquistou não sei o quê, passou por uma guerra, passou fome. Você fica ali enganchado no orgulho. Gente, só que para a gente ir além, para a gente ter uma vida incrível, para a gente descobrir o que realmente veio fazer nesse mundo, a gente precisa ir além do orgulho, que o orgulho está ali na faixa intermediária. Então, para a gente ir além, o que a gente precisa? Pai, mãe, família. Parabéns aí, viu? Obrigada, agradeço, porque foi por conta de vocês aí até hoje que eu estou aqui. Mas agora, por vocês, por mim e pelos nossos descendentes, eu vou aumentar de patamar, eu vou ser incrível, entendeu? Eu vou ter uma vida maravilhosa, eu vou ser rica pra caramba, eu vou ser super saudável, bonita, vou me cuidar, eu posso ter tudo e não tô humilhando ninguém. Quem quiser vem comigo, quem não quiser fica aí sofrendo, beleza? E aí você, ó, abre mão de ter que cuidar das pessoas porque você acha que você sabe qual é o melhor. E você passa a respeitar o momento em que as pessoas estão no nível evolutivo. Então, tem gente que já veio aqui para prosperar e para criar um mundo novo. Tem gente que veio aqui para ainda ficar enganchado e apegado no orgulho. Quanto mais orgulho a pessoa fica, mais ela se identifica com a personalidade e com o ego dela. E aí fica preso o quê? Nas dores. Ah, eu sou assim porque na minha infância eu vivi tal trauma. Eu sou assim porque minha mãe era assim. Eu sou assim porque, ó, coitado de mim. Você não consegue ir além. Você não consegue. Porque essa faixa vibratória do orgulho, ela ainda é envolta de um pouco de egoísmo. Sabe? Por que egoísmo? Porque faz você se identificar com esse elo, com essa identidade que foi criada, e você fica, como você está ainda na zona de sobrevivência, você ainda não está no modo abundância, no modo criativo, você fica precisando, você fica necessitando de coisas básicas para conseguir sobreviver. Então você vai barganhar amor, você vai barganhar trabalho, você vai barganhar dinheiro, você vai barganhar um monte de coisa. E conforme você barganha atenção, afeto, e aí vai dando ciúme, vai dando inveja. Enquanto você está nessa vibe, você não vai além. E o que eu quero agora é reunir pessoas que estão prontas para irem além. Porque o meu objetivo aqui é criar um mundo incrível. É reconhecer tudo de incrível que a gente pode fazer, tudo de incrível que a gente já faz e que a gente é, e abrir mão, ter um desprendimento e uma compaixão profunda para que cada um que quiser possa também compartilhar e celebrar dessa vida incrível sem ser obrigado a isso. Porque muitas vezes a gente acha que a generosidade, que a bondade, ela é controle. E o que que isso faz com a gente? Isso faz com que a gente seja muito soberbo. Por que que é egoísmo? Porque nós achamos que sabemos o que é melhor para o outro e tira a liberdade do outro. E conforme a gente tira a liberdade do outro, a gente está ferindo o livre-arbítrio. Então, mas meu filho não sabe o que ele quer. Seu filho é adulto. Ele é adulto. Então, ele tem que escolher, sabe? Ele só até ele fazer 18 anos que você vai saber melhor do que ele. Mas mesmo assim, mesmo quando crianças, nós temos inclinações, nós temos o livre-arbítrio, né? Então a gente precisa ter orientação, ter afeto, ter instrução. Mas o controle, ele sempre vai ser um orgulho ligado ao egoísmo, que deixa numa faixa vibratória que não permite ir além. Então, como é que a gente vai fazer para ir além? A gente vai começar a entrar numa faixa vibratória de visionarismo, que já pensou se isso fosse diferente? Já pensou se todo mundo conseguisse saber como é que isso é? Eu vou explicar aqui e quem quiser aprender determinadas coisas vai se conectar comigo. Quem não, um beijo, vai lá ver Big Brother, vai fazer o que você quiser.
E eu não tenho nada contra, não. Eu adoro os memes do Big Brother, entendeu? Mas é a gente ter hora para as coisas. E aí, gente, você tá no meio de pessoas que também querem ser incríveis, que também sabem que vieram aqui para trazer coisas maravilhosas para esse mundo e serem deuses para criar coisas lindas aqui nesse mundo, né? Compartilhar amor, compartilhar energia, compartilhar criatividade, compartilhar força. Quanto mais a gente consegue se unir a essas pessoas, mais é a capacidade de transformação. Então, lembra que eu falei que cada um de nós tem 144 pessoas encarnadas, depois tem mais todos os ancestrais, que são milhares, isso sem contar os nossos mentores espirituais, né? Nossa equipe de trabalho espiritual, os anjos e arcanjos que nos acompanham. Cada vez que a gente se reúne, vira, gente, uma farra, uma festa, né, de energia, porque todos eles participam. E aí, imagina a força, o poder disso. É um poder muito maior do que tá só eu e você, né? Quando a gente se junta numa egrégora assim, a cura ela é muito mais instantânea, os insights eles são mais instantâneos, os pensamentos eles são mais vívidos, eles são mais potentes, sabe? Por isso que eu venho transformando meu trabalho para atender em grupos. O que eu quero mostrar para vocês é que quando você está numa orbe energética lá em cima, lá no alto, nada pega. Não pega inveja, tô igual o Padre Quevedo, né? Nada pega, coisa ruim não pega, porque você está em uma faixa vibratória diferente. Se você está aqui na faixa vibratória do apego, do medo, da vergonha, da culpa, da raiva, do ciúme, da inveja, você vai atrair mais coisas assim. Eu preciso ter uma equipe junto comigo, preciso ter gente que queira ser incrível, que queira ancorar aqui na Terra uma vibração muito elevada. Então, meu objetivo é esse. Meu objetivo é esse e a gente não tem mais tempo a perder, né, gente? Inclusive, quem quiser fazer trabalho terapêutico, quem tiver querendo fazer essa parte de energética, de limpeza e tudo mais, tem muitos terapeutas muito bons, né? E é importante a gente saber em que ponto que a gente está. Vou dar um exemplo. Eu passei por uma situação de luto no ano passado, no ano retrasado, e foi uma situação muito difícil. Eu não podia abrir essa turma, né, naquele ano, porque eu estava atravessando uma situação em que não estava deixando a minha faixa vibratória ficar incrível. Então, eu me recolhi e pedi ajuda. Então, os momentos terapêuticos em que você vai receber ajuda para conseguir ter força para ir além são muito importantes também, né? Que é quando você quer ser consolado. Se quiser deixar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, manda aqui. Ah, tem uma pergunta legal aqui. A Fran perguntou: após mudar a mentalidade, quando os resultados vêm? Fran, olha só, o tempo fora da. O tempo, quando a gente está em modo criativo, ele não é linear. Então, pode acontecer agora. Pode acontecer a qualquer momento. Inclusive, só da gente estar aqui, você pode desligar essa live e acontecer uma coisa extraordinária. Mas o que costuma acontecer é que quando se trata de coisas materiais, o tempo material, ele tem aí um entrelaçamento que depende de uma estrutura física, né? Por exemplo, se você está querendo uma cura, o nosso metabolismo ele leva mais ou menos uns 3 meses para se recriar. Então, depende de uma situação orgânica, tá? Então, eu preciso de uma cura. Ok, vai aí mantendo 3 meses para você ir sentindo a mudança no seu corpo, a sua mudança de bem-estar e tudo mais. O bem-estar é instantâneo, mas para você ver resultado no corpo, tá? Se você está falando de coisas materiais, às vezes, só de você conseguir ficar 1 minuto por dia sem pensar negativo, já abre um clarão. Sabe, vocês já devem ter visto quando tem aqueles filmes de que a pessoa vai e cai lá numa ilha deserta. E aí tá com nuvem, tá ruim o tempo e não sei o quê, e elas têm um foguetinho, né? E aí elas ficam esperando passar um avião para conseguir ligar aquele sinalizador. Então, se a gente conseguir ficar sem pensar e sem agir no modo de sobrevivência 1 minuto por dia, já é o suficiente para acender esse foguetinho e a espiritualidade poder ajudar a gente. Então a gente abre para receber ajuda, tá? Então, às vezes, 1 minuto que você consegue já é o suficiente para vir uma notícia inesperada que vai te ajudar. Então, os níveis de permissão que a gente vai dando para que
as coisas boas vão chegando, ele costuma ser gradativo. Porque, por exemplo, você mudou a mentalidade, tá? Mas aí você tem, lembra que eu falei ali que você tem um teto, né? Você tem um número padrão. Então, qual é o seu padrão de peso? Qual é o seu padrão de dinheiro? Qual é o seu teto ali? Você precisa ir ampliando esse teto. E às vezes, para nossa mente consciente, assimilar que você não ganha mais 5 mil, você ganha 500 mil, leva um tempo, né? Então, não adianta você chegar e falar assim, eu quero ganhar 500 mil amanhã, se a tua mente não vai acreditar que isso é real. Então, às vezes, a nossa mente precisa de um tempinho para elaborar melhor que é possível. E aí você vai acostumando, tá? Então, eu não posso te falar o tempo assim, tipo, amanhã tu vai ganhar na Mega Sena. Não sei, depende do grau de abertura que você vai dar. Tá? Então, vamos fazer um exercício rapidinho para elevar a vibração de vocês, tá bom? Quero que você imagine agora que tem um carro na sua frente. Só imagina que tem um carro parado na sua frente. E aí, se você quiser, você pode fechar o olho, você pode só ouvir a história. Você tem um carro parado na sua frente, na porta da sua casa. Você entrou nesse carro. Quando você entrou nesse carro, o motorista, ele sorri para você e ele fala assim, tudo bem, lembra de mim? E instantaneamente você lembra dessa pessoa. É uma pessoa que você conhece há muito tempo e que te dá muita paz, muita tranquilidade, que você confia plenamente nessa pessoa. Como você confia muito nessa pessoa, você entra nesse carro e relaxa, porque você sabe que essa pessoa sempre te leva para as melhores oportunidades, sempre te dá a melhor experiência possível, sempre cuida muito bem de você. Talvez você nem conheça nesse mundo físico essa pessoa, ela pode ser só uma energia, uma consciência, e ela recebe você com todo amor dentro desse carro, e ela vai te guiando por uma estrada dourada. Nessa estrada dourada tem uma paisagem lindíssima, e você vai olhando a paisagem passando, e você não tem que fazer nada, você está só admirando. E você vê as árvores que vão passando nesse caminho, o céu, ele está numa cor assim avermelhada, com dourado, com rosa, uma cor de pôr do sol no outono, lindíssima. E você vai passando e o brilho do sol vai tocando o seu rosto, e você vai sentindo o ventinho no seu rosto, o calor gostoso e ao mesmo tempo uma brisa. E o cheiro das flores, das árvores. Você sente isso e você só entrega seu corpo para que essa pessoa consiga te levar através dessa estrada dourada até um grande palácio. E aí, quando você entra nesse palácio, tem muita gente querida pronta para te receber. Tem inventores, tem cientistas, tem artistas, tem cozinheiros, tem músicos, tem pessoas de todos os tipos, tem pessoas alegres, tem pessoas amáveis, tem pessoas que estavam esperando você há tanto tempo, lembram que você chegou ali. E esse palácio é o seu corpo. E todas essas pessoas que estão ali são as células do seu corpo, felizes por você estar dando um pouco de atenção para elas. E elas recebem você, e você para elas é como um Deus. E elas ficam admiradas com sua força, com sua beleza, com a sua inteligência. E você distribui muito amor e alegria para elas. E nesse momento, seu corpo todo se arrepia e vibra nessa energia de amor incondicional, de admiração, de pureza, de paz, de riqueza, de saúde. E você vê que tem muitas células trabalhando para que você exista, sem você ter que fazer nada. Agradece a elas. E lá no topo desse palácio tem um quarto, uma suíte linda e confortável te esperando. Você vai até lá e se joga numa cama enorme, super macia. E conforme você se joga nessa cama, você relaxa e se dissolve. E você se torna o palácio, você se torna a estrada dourada, você se torna a floresta, você se torna o sol, o céu, o planeta, as galáxias, as estrelas.
em tudo que existe e que vai existir. Inspira e solta. E agora, com muita generosidade, abre seus olhos lentamente. Comenta aqui para mim, qual foi a sensação que você sentiu? Qual o sentimento? Como foi entrar no palácio? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. A Fran disse que sentiu muita paz. Que bom, Fran. A Eliana disse que foi ótimo. A Patrícia disse que sentiu paz. Que bom, gente. A Eliana disse que se emocionou. Coisa boa. Que todo mundo está saindo melhor do que chegou? Espero que sim. O nosso objetivo é esse. Estou muito feliz de saber que vocês estão saindo melhor do que chegaram, tá? E olha, um beijo grande. Tchau, tchau.